Olá, águias! Sejam bem-vindos ao Pod da Cris. Eu sou a Cris, muito prazer quem tá me vendo pela primeira vez. Eu sou coach criacional, moro há 13 anos na Alemanha, sou especializada em projetos pessoais e também sou especializada em perfil comportamental. Eu criei esse podcast em 2023 pra gente trocar ideias e se desenvolver juntos para podermos voar alto e ser a melhor versão que a gente pode ser da gente mesmo e alcançar, atingir aí os nossos objetivos, ter uma vida plena, próspera, completa, na verdade. O tema de hoje desse podcast, eu venho falar de um livro que eu terminei de ler recentemente. Eu amei o livro e sabe quando você precisa falar? Preciso falar. Preciso falar desse livro. Seguinte, galera, quem me segue há mais tempo sabe que eu coloquei uma meta pessoal pra mim pro ano de 2023, que é ler 25 livros, né? Ler/ouvir. Audiobook também conta aí nessa minha contagem aí desses 25 livros, tá? E eu ouvi esse audiobook, essa semana eu terminei de ouvir, chamado The Courage to be Disliked. A coragem de não agradar. E ele me impactou tanto. Esse foi o livro número 22, de acordo com a minha contagem. Ele me impactou tanto que eu decidi fazer um episódio inteirinho só sobre esse livro, tá? Eu gostaria, antes de começar de falar do livro, né, eu quero pedir para vocês sempre deixarem o feedback de vocês. Minha proposta é ler o comentário de vocês durante o pod, porque é uma forma da gente se comunicar e isso aqui não ser só um monólogo, né? Se você ainda não me segue nas redes, me segue principalmente no Instagram, a Cristiana Carrilho, que eu sou bem ativa lá e também respondo bastante os directs, beleza? Quem não tá aqui pela primeira vez já sabe que eu tenho o meu caderninho, anotações, eu tenho algumas páginas anotadas aqui sobre esse livro. Esse livro, A Coragem de Não Agradar, ele... Qual é o nome do autor? Ishiro... Peraí, o nome do autor... Ishiro Kishimi e Funitake Koga, tá? Ele é uma conversa, esse livro, ele vai explicar a psicologia de Alfred Adler, que é um austríaco, né? Então, o livro, eu ouvi o livro e foi uma delícia de ouvir, porque é uma conversa entre o jovem e o filósofo. E é uma conversa muito gostosa de ouvir, assim, né? Eu ouvi o áudio em inglês é muito bem feito. Então, assim, foi muito fácil de ouvir, foi muito gostoso de ouvir, pra falar a verdade. E acho que a leitura deve ser fácil, porque é conversa o tempo todo, é pergunta e resposta, é um diálogo, o livro inteiro é um diálogo, né? E acho que a leitura deve ser fácil também, né? É um livro que traz a gente pro momento presente. Ele fala muito sobre viver o hoje, né? Deixa eu anotar que eu gosto de ler também as coisas que eu anoto, porque eu esqueço, né? Eu anoto e depois esqueço, né? Então eu anotei aqui, é um livro que te traz muito para o momento presente. A mensagem, no geral, é muito importante que você crie o seu próprio estilo de vida e que você seja capaz de lidar com as críticas e oposições sem se sentir reprimido. E que é possível alcançar a felicidade e a realização sem a aprovação dos outros, né? Não que a gente vai fazer alguma coisa errada e se juntar, mas que a gente não precisa dessa aprovação. E eu achei o livro, de forma geral, para falar para vocês, assim, tem alguns momentos que ele quebra muito paradigma, sabe? Tem alguns momentos que você é confrontado com coisas que você fala, não é possível, não, pera, não, calma, não é possível. E eles faz pensar, mas peraí, o que ele tá falando aqui, né? Minha cabeça explodiu em 1000 pedaços. Só pra vocês entenderem, assim, minha cabeça explodiu em 1000 pedaços, né? Eu anotei aqui, né? Nós não estamos limitados ao passado
e não somos vítimas das circunstâncias. Ele fala muito sobre isso e muita das coisas que ele fala no livro eu consigo traduzir, trazer para a realidade da vida no exterior, falando da vida na Alemanha, tá, gente? Eu sei que tem muita gente no Brasil que me ouve. Eu nunca fui adulta no Brasil, tá bom? Eu vim pra Alemanha com 22 anos. Então, assim, a minha vida adulta floresceu aqui. Então, quando eu falo na vida na Alemanha, quando eu falo, né? Eu só posso falar da vida na Alemanha, até porque eu não vivi em nenhum outro país sem ser o Brasil e a Alemanha. É porque é a minha realidade. Aquilo que te serve, você pega pra você. Aquilo que não te serve, você descarta. Tudo que a gente vai ler, que a gente vai aprender, que a gente vai ouvir nos vídeos que a gente vê no YouTube, nos podcasts que a gente ouve, nas plataformas de áudio, né? A gente precisa fazer esse filtro daquilo que nos serve e do que não nos serve. Então, provavelmente eu vou falar algumas coisas aqui que vai pegar um pouco, se você for psicólogo, vai pegar ainda mais. Eu quero dizer que o que eu vou falar hoje é sobre o livro, tá no livro, então você leia o livro e essa explicação, ela também passa pelo meu olhar, pelo meu entendimento, sabe assim? Então eu, Cristiana, tenho um olhar e um entendimento sobre a vida que é meu, só meu, inclusive ele fala isso no livro, e eu tive um entendimento do livro que também é meu, então você tá passando pela minha filtragem. O ideal é que você pegue o livro e leia, caso te interesse isso aqui. Eu sei que para alguns psicólogos que não estão acostumados com a psicologia de Adler, ele pode ser, porque ele bate de frente muito com a psicologia de Freud. Eu não sei qual é a psicologia de quem, tá? Jung, Freud, Adler, não sei, não sou psicóloga, tá? Esses assuntos, eles me interessam por causa do meu desenvolvimento pessoal. Eu, como coach, procuro me desenvolver para poder ajudar as pessoas. Mas eu não sou psicóloga e eu não entendo nada de quem é psicologia do que. Eu só sei que ele bate de frente com a psicologia de Freud, porque ele fala isso no livro. Diferente de Freud, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Fala isso no livro, né? E eu até anotei aqui, eu falei pra vocês que o mundo é diferente de cada um, né? E eu falei, o mundo não é igual para todos. E ele fala isso no livro. As coisas, elas têm o peso que você dá ou a leveza que você dá. Esses dias recebi uma mensagem dizendo que eu vivo numa bolha cor-de-rosa. Ah, legal que eu li isso aqui, porque eu esqueci de falar isso. Inclusive, eu tô numa bolha cor-de-rosa, literalmente. Estou vestindo rosinha. Meu fundo tá rosa. Não sei que cor aparece pra vocês aí. Pra mim tá meio roxo aqui, mas eu tô vendo que a imagem tá meio rosa. E aí a pessoa falou isso, né? Ah, você vive no mundo cor-de-rosa, né? Recebi lá a mensagem no Instagram. E eu fiquei pensando, né? Eu vivo numa bolha e você que tá me vendo, me ouvindo nas plataformas de áudio, você também vive numa bolha. Cada um de nós, a gente vive numa bolha. Porque cada um de nós tem um entendimento diferente da vida. Cada um de nós, a gente dá ou tira o peso das coisas. O mesmo acontecimento que acontece pra mim e acontece pra você pode ser um trauma pra mim e não pode significar nada pra você, entende? Então, o livro começa falando isso, mas isso é já o que eu acredito, minhas crenças, né? Que eu acredito e como eu vivo minha vida. Então, por muitas vezes, eu, Cristiana, procuro, se a bolha é minha, e eu escolho quem tá na bolha, quem entra nessa bolha, o que acontece nessa bolha, se essa bolha é uma bolha feliz ou uma bolha triste, eu prefiro estar numa bolha cor-de-rosa do que numa bolha cinza, que para mim é uma cor mais dura, entende? E o livro fala muito sobre isso, né? E assim, só para reforçar, porque eu recebi esse comentário no mesmo tempo que eu tava lendo o livro, e eu pensando, essa pessoa tem toda a razão. Toda a razão. Eu vivo numa bolha. Ela também vive, só que a bolha dela me parece que não tá muito boa. Ai, a vida na Alemanha é muito dura. Tá, a vida na Alemanha é dura. Como que eu faço para deixar mais divertida? Porque essa é a intenção. Essas são as coisas que eu trago para minha bolha. Como que eu vou fazer o inverno 2023 ser um inverno melhor, ser um inverno mais leve, ser um inverno brilhante? Como que eu vou aproveitar o inverno 2022, 2023, 2024?
São coisas que eu trago para minha bolha. Se você fica só trazendo para sua bolha, ai, é tudo difícil, é tudo ruim, eu não gosto de falar alemão. Ai, os alemães são chatos. Ai, não tenho paciência para esse povo. Não tenho, sabe? Isso tudo você tá trazendo para sua bolha. Por quê? Por quê que você tá decidindo trazer isso para sua bolha? E aí o livro fala, porque existe um benefício. Existe um benefício subconsciente para você poder trazer essas coisas para sua vida. Qual é o benefício? Entende? E aí ele fala isso no livro. E ele fala, inclusive, que a psicologia de Adler, ela rejeita a ideia de trauma. E aí eu fui conversar isso com a minha prima, que é psicóloga. Ela, não concordo com isso, não. E eu falei, mas olha só, esse aqui é o livro, sou eu não, tá? É o livro Adler, a Alfred Adler, a psicologia dele rejeita a ideia de trauma. Por quê? Porque, segundo o livro, e aí eu comecei falando, o livro traz você muito para o momento presente, para as escolhas que você faz no momento presente, né? Então ele fala, se você, de uma forma subconsciente, você está deixando esse trauma ter um peso maior na sua vida, porque existe um benefício. E aí, gente, a cabeça destruída em 10 mil pedaços, porque eu também sou uma pessoa que tenho traumas, eu também sou uma pessoa que viveu coisas agradáveis e não agradáveis, né? Eu também tenho medos, né? E segundo ele, toda vez que a gente traz isso para o momento presente, é porque existe um benefício inconsciente. E aí eu que te falo, galera, vai procurar teu terapeuta aí, vai fazer sua psicóloga para entender qual é o seu benefício subconsciente, né? Mas trazendo isso para um exemplo mais concreto, eu tenho 2 exemplos para dar. Um é uma amiga minha que mora na Alemanha há quase 10 anos, já tem 10 anos de Alemanha, e ela trabalha em alemão. Ela teve muitos amigos, fez muitos amigos assim no trabalho e tal, em alemão, já se divertiu muito em alemão. Não é tipo eu trabalho em inglês há 5 anos, sabe assim? Eu não falo alemão todos os dias na minha vida. Os meus clientes de coaching são basicamente todos brasileiros. Eu tive um cliente americano, sabe? Eu nunca tive um cliente alemão. Então, assim, eu tô falando português. Inclusive, eu sou brand manager na empresa que eu trabalho. E eu trabalho pro Brasil, para Portugal. Então, se eu tô falando com parceiros, se eu tô falando com clientes, eu tô falando em português, sabe? A língua da empresa é inglês, apesar de ser uma empresa alemã, a língua é inglês. Então, assim, eu nem falo alemão todo dia. Essa minha amiga, ela fala alemão fluentíssima. Fala alemão todo dia, ela trabalha há anos. Ela trabalha alemão, a vida dela é alemão, ela tem amigos em alemão, tudo. E aí, ela ainda não se sente confiante em falar alemão. E aí eu pergunto pra ela, mas o que te falta? Eu preciso fazer um curso. Tem um curso pra me indicar? Aí eu falei, olha, tem esse aqui. Lá, já fiz todos esses. Já fez todos os cursos do mercado. Sabe assim? E eu falei pra ela, eu acho que a única coisa que te falta não é um curso de conversação. Por que você precisa de um curso de conversação? Você fala alemão das 7 da manhã às 7 da noite. Sabe assim? Pra quê? Você precisa mudar as suas crenças, você precisa mudar o seu mindset. Ela, mas é porque meu pai mudou para a Alemanha antes de mim e ele falava para mim que o meu alemão é horrível, que meu alemão é péssimo, eu tenho esse trauma, sabe, Cris? Eu tenho esse trauma. E aí, o que acontece, gente? Aí, de acordo com a psicologia do livro, não sou eu que tô falando, tá? Existe um benefício em ela dar esse peso do pai dela, desse trauma, do pai dela ter falado que o alemão dela é horrível, que ela não consegue falar alemão, que péssimo, não quero nem te ouvir falando alemão. Existe um benefício. Qual é o benefício? Obviamente que ela precisa pensar no benefício dela, mas olhando de fora, hipóteses. A vida dela não tá do jeito que ela queria. Ela não tem o trabalho dos sonhos.
ela não tem o trabalho de sonhos porque o pai dela falou isso pra ela, existe um benefício. Ela tem a desculpa do trauma, entende? Que ainda assim precisa ser tratado na terapia, eu diria, sabe? Mas existe um benefício. Gente, e tudo isso que eu tô falando, ele te confronta muito, porque... E aí, eu conversando com a minha prima, que é psicóloga, ela falou, não, mas uma pessoa que sofreu um acidente de carro, não consegue mais entrar num carro, que o corpo dela sente, é um trauma. Eu não sou... Eu acredito em trauma, sabe assim? Ela como psicóloga falando... Mas aí a pergunta que fica, e fica mesmo a pergunta, por que algumas pessoas têm um acidente de carro e não conseguem mais entrar num carro e outras pessoas têm um acidente de carro e conseguem? Por que algumas pessoas vivem coisas traumáticas no passado e conseguem superar, ir pra frente, e outras não conseguem? Não sei, gente, eu não sou psicóloga, mas eu achei que valia a pena a gente refletir sobre isso. Gente, comenta aí. O que vocês estão achando? Se faz sentido isso que eu tô falando pra vocês ou não. E, de novo, leiam o livro, porque vocês estão ouvindo sob o meu olhar, a minha interpretação da vida. Depois ele fala sobre a busca da aprovação, né? E aí ele falou outra coisa que me bateu assim, pá, fortíssimo. Rejeita também essa busca da aprovação, né? É que você precisa viver a sua vida de acordo com aquilo que faz sentido pra você. E não que você tem que buscar a aprovação externa. Você tem que se dar a aprovação. Por quê? Aí ele falou uma frase: se você não vive pra você, quem vai viver? Você vai ficar dependendo dos outros para sempre? Você vai ficar dependendo de aprovação? Você vai ficar dependendo de reconhecimento? Se você não faz as coisas para você, se você não vive por você, quem que vai viver? Tem como? Não tem como, porque tem coisas que só a gente pode fazer pra gente mesmo. Não tem jeito. Não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém que possa fazer certas coisas por você. É só você. E essa frase ficou muito... Porque eu sou, de uma forma geral, eu acho que eu busco um pouco por aprovação, reconhecimento. Existe ali um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. E uma linguagem é o reconhecimento. Que por um acaso é o meu, tipo, super forte, sabe? Eu sou pessoa que precisa do reconhecimento. Que eu vou me sentir... bem se eu estiver realizando. Inclusive, isso também é um sabotador. Porque tudo vai, né? Se vai até certo ponto, tá bom. Se passou, já fica ruim. O sabotador do realizador. Aquele que só se sente completo e pleno se estiver realizando algo, né? Então, assim, o livro, ele, pá, te dá um tapão na cara e fala: garota, viva por você. Vai viver pelos outros. Quem que vai viver por você? Ninguém. E aí foi um tapa da minha cara, assim, né? Ele fala sobre responsabilidade pessoal. Eu vou ler aqui o que eu escrevi, tá, gente? Nós somos responsáveis pelas nossas ações e escolhas. E aí eles dividem em alguns aspectos. A escolha consciente. Nós não somos incontroláveis. Não agimos por impulso, agimos porque a gente acredita que há um benefício. E aí vem o benefício de novo. Esteja consciente de suas ações, pois elas afetam o seu destino. Número 2, evitar a vitimização. Assuma sua responsabilidade consigo para poder agir e mudar as coisas. Exemplo, aquela história do alemão, né? De falar alemão. Da desculpa que tem, não, meu pai falava que... Não, assume que hoje os fatos provam diferentes daquilo que o seu pai achava há 10 anos atrás, que hoje você trabalha alemão, hoje você tem amigos em alemão, você se diverte em alemão, você dá risada em alemão, e os fatos hoje, eles provam diferente, tá?
Metas e propósitos. E ele fala de metas e propósitos. Ter metas ajuda você a andar na direção para onde você quer ir. Já falei, vou repetir, essa tecla tem que bater. Se você não tem... eu não tenho metas, eu não gosto de ter metas. Eu fiz um workshop sobre metas, né? Porque a gente precisa ter uma bússola. Para onde você quer ir em 2024? Você vai ficar vivendo dia após dia sem ter um rumo? Precisa ter um rumo, gente. Precisa, né? A meta, quem você quer ser, o que você quer ter, o que você quer fazer, pelo menos para você dar uma direção. E aí ele fala sobre a compreensão de si mesmo, que envolve valores, crenças e motivações. E eu achei muito interessante isso, porque tudo isso a gente trabalha no processo de coaching. E é verdade, tudo isso a gente trabalha no processo de coaching, né? A compreensão de si mesmo, os seus valores. A gente tem uma sessão inteira só sobre valores, pra gente pegar o seu top 5. Quais são o seu top 5 de valores, suas crenças e suas motivações. Então, basicamente, a gente faz tudo isso dentro de um processo de coach, né? O que mais eu escrevi aqui? Porque eu escrevi bastante coisa, né? Essa parte ali da vitimização, eu não falei, mas assim, pensei muito em muitas histórias de pessoas aqui na Alemanha, que é uma vitimização, gente. Brasileiros na Alemanha são vítimas da sociedade o tempo todo. O tempo todo. Sabe? Porque os alemães, não sei o que, os alemães, não sei o que lá. Muda essa estratégia. Se essa estratégia, por que você adotou essa estratégia? Porque tem um benefício aí, talvez um benefício não muito bom, não tá te ajudando muito. Cara, corta isso aqui. E a última coisa dessas coisas que ele divide aqui que eu falei, né? Escolher a reação. Achei fantástico, porque também bateu um tapa na minha cara assim, pá! Cristiana, pá! Foi muito tapa na cara esse livro, gente. Foi um tapa atrás do outro na minha carinha lindinha, tá? Deixa eu ler o que eu escrevi aqui. Não podemos escolher a reação. Não podemos controlar o que acontece com a gente, mas como a gente reage. E ele dá o exemplo da raiva, de você estar com raiva, alterar a sua voz e gritar com alguém, né? Ter raiva e gritar é uma decisão que você toma. Assim, por quê? E aí eu achei isso muito interessante, porque eu sou uma pessoa com tendências a gritar na briga. E em 2021 eu tive uma briga poderosa aqui em casa, dentro do meu relacionamento, e eu gritava igual uma maluca. Eu acho que o bairro inteiro ouviu. E eu fiquei muito envergonhada depois, muito envergonhada. De lá pra cá, eu comecei a fazer... Eu já tava fazendo terapia, mas eu comecei a tratar isso na terapia. E já melhorei muito, porque isso foi em 2021, a gente tá em 2023. Eu ainda tenho aquele impulso de gritar. Às vezes ainda aumento minha voz, porque costume, né? Mas é uma coisa que eu venho tratando e isso me pegou assim, foi um tapão, foi um soco no estômago, na verdade. Foi nem um tapa na cara, foi um soco no estômago, porque ele diz que isso não é impulsivo. De acordo com a psicologia de Adler, isso não é impulsivo, isso é uma decisão que você toma ali naquela fração de segundo. Por quê? Porque gritar tem um benefício. Qual é o benefício? Você acha que você vai impor a sua ideia, a sua posição perante a outra pessoa. Você é maior do que a outra pessoa. E aí ele dá um exemplo excelente de uma mãe que tá brigando com a filha. E aí ela tá gritando com a filha e tal, não sei o que. Aí toca o telefone, é o pastor da igreja. Aí ela muda o tom. Oi, pastor, tal, não sei o que, conversa com o pastor, tal, lá. Super tranquila, de boas, entende? Aí ela desliga o telefone e volta a gritar com a filha. Por quê que ela está gritando com a filha? É impulsivo? Não, porque ela foi completamente capaz de fazer uma pausa, falar no telefone com o pastor,
desligar, e aí ela tomou a decisão de voltar a gritar de novo. Então, esse exemplo ele foi muito claro na minha cabeça, porque fez sentido. É uma decisão inconsciente. E aí eu vou falar, eu vou repetir quantas vezes for necessário. A gente precisa tirar as coisas do inconsciente e trazer para o consciente, porque quando a gente traz para o consciente, a gente consegue trabalhar, a gente consegue transformar, a gente consegue mudar. Enquanto tá no subconsciente e você não tá sabendo que aquilo ali tá te movendo, é o que tá te levando para frente, são as coisas do subconsciente, não tem transformação. Não existe mudança enquanto as coisas estão no subconsciente. Então, a gente tem que trazer para a consciência. E aí, é isso que eu tô falando. Há 2 anos, eu venho com muita consciência, trabalhando esse meu lado impulsivo de gritar. Que não é um lado impulsivo, virou um hábito. As coisas têm que fazer sentido para vocês, galera. Se o que eu tô falando aqui não faz sentido para vocês, beleza, foi só mais um podcast. Deixe seu joinha de qualquer jeito, só para me dar uma ajuda aí. Deixa um comentário, diz uma coisinha que foi legal, ou entende? Mas assim, tem que fazer sentido para você. A transformação, ela só acontece quando faz sentido. Quando faz sentido pra gente, ela acontece. Quando não faz, não tem transformação, né? Porque a gente também acha que não precisa transformar. Deixa eu continuar lendo aqui as minhas anotações. Muito interessante essa parte aqui. Ele associa a felicidade com a importância de se sentir útil para a sociedade. Ele vê a contribuição para o bem-estar da comunidade como um dos elementos que dá sentido à vida de uma pessoa. E aí, quando ele fala isso, eu consigo entender claramente porque que muitos brasileiros estão infelizes aqui na Alemanha e em muitos outros países que moram. Porque falta essa sensação de se sentir útil para a sociedade. Porque quando a gente muda de país, e aconteceu comigo, também aconteceu, primeiro que a gente não se sente parte da sociedade. Primeira coisa. Aconteceu comigo, talvez não seja assim com você. Eu não me sentia parte da sociedade e eu não me sentia útil de jeito nenhum, não me sentia útil. Eu me sentia até um peso, às vezes, porque eu ia nos lugares e não sabia falar. E, gente, agora em dezembro completam 14 anos que eu vim pra cá. Então, assim, não tinha Google Tradutor do jeito que tem hoje. Não tinha, a internet não era o que ela é hoje. Não sabia andar, tipo, não tinha Google Maps no celular. Não tinha, eu não tinha, sabe? Então, eu me sentia uma criancinha de novo. Uma criancinha que precisava de ajuda para fazer tudo, que precisava de ajuda para comprar um condicionador. Conditioner, sabe? Não se chama conditioner, Pflegespülung. Até eu achar um condicionador, eu fui no mercado, não achei. Voltei para casa triste. Não achei condicionador. Não sei o que é, não sei o que é creme de corpo, o que é condicionador, não sei o que é. Entendeu? E aí eu fiquei... o meu primeiro ano da Alemanha foi o meu melhor ano da minha vida até hoje. Não teve nenhum ano que bateu o meu primeiro ano da Alemanha. Foi realmente incrível. Eu amei meu primeiro ano na Alemanha. Tudo novidade. Eu tava numa vibe de tudo novidade. Tudo é legal. Quero conhecer pessoas. Conheci muita gente. Fui a muita festa. Fiz a muita coisa. Entrei pro grupo de teatro. Foi divertidíssimo. Segundo ano de Alemanha, começou a bater uma crise de realidade. Eu não tô aqui de férias. Eu tô morando. E aí, terceiro ano de Alemanha foi, pior ano, assim, de ano no geral, porque depois teve o pior inverno, que foi o inverno da pandemia. Mas eu perdi, a gente não tem esse sentido de comunidade, de fazer parte, de se sentir útil. E aí que isso se junta muito à minha história, porque eu estava me sentindo inútil.
E aí, qual foi? E aí, eu não andava para voltar pro Brasil, né? Eu tava aqui no relacionamento, a minha ex não podia voltar, ela tava no meio da faculdade, não tinha como. Se eu quisesse continuar casada, e eu queria, né? Eu tinha que continuar na Alemanha. Então, não tinha opção de voltar pro Brasil. E aí, eu precisei fazer alguma coisa para sair da merda, porque não tava dando. E a minha infelicidade tava... Nossa, tava pesado, tava ruim, tava... E eu não consigo viver 20 anos assim. Tem gente que consegue. E aí eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. Inconscientemente, eu não sabia disso, mas eu estava tentando me sentir útil para a sociedade. E o que eu fiz? Criei um canal no YouTube. Eu falei, vou criar um canal no YouTube. A minha intenção ao criar o canal no YouTube era, vou criar um canal no YouTube para mostrar às pessoas o que tem de bom. Porque o meu primeiro ano na Alemanha foi o meu melhor ano da minha vida, então existem coisas aqui que eu gosto e gosto pra caramba. O que são essas coisas? Vou mostrar em vídeo. Com isso, eu comecei a falar sobre a vida na Alemanha, comecei a ajudar muita gente que tinha dúvida, que estava chegando, que estava vindo. E aí eu comecei a me sentir útil novamente. E a rede social fez isso comigo. Comecei a me sentir útil novamente, comecei a contribuir, mesmo que não seja a sociedade alemã, mas eu estava contribuindo para os brasileiros na Alemanha. E hoje é a mesma coisa. Hoje meu trabalho de coach é muito focado nos brasileiros na Alemanha. Nos brasileiros no exterior, de forma geral, porque tenho clientes em Portugal, na Irlanda, mas a grande maioria é da Alemanha. Então, é isso. Procure uma forma de você se sentir útil. Talvez seja isso que esteja faltando para você. Você que mora fora e você que mora no Brasil. Talvez você não está se sentindo útil. E aí, de acordo com a psicologia de Adler, novamente, de acordo com esse livro e com a psicologia deste cara, essa sensação de ser útil para a sociedade contribui muito para o seu sentimento de felicidade, para a sua felicidade. E acho que encerramos aqui. Tudo que eu anotei já falei. Acho que encerramos aqui esse pod. Eu amei esse livro, The Courage to be Disliked, A Coragem de Não Agradar. E eu amei. Achei que ia dar um bom conteúdo aqui pra gente discutir essa ideia, pra gente, né? Me diga aí, o que fez sua cabeça ser destruída em 1000 pedaços, se alguma coisa fez, o que fez sentido pra você, o que não fez sentido pra você. Comenta, vamos fazer disso aqui um diálogo e não um monólogo. Eu preciso do seu comentário, do seu feedback. E se estiver ouvindo pelo Spotify, deixa aí o que mais você gostou desse episódio. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!